Boa noite, boa noite, que delícia! Mais um encontro aqui com todas vocês. Seja muito bem-vinda. Olha, num feriado, vocês estão aqui comigo. São mulheres que querem crescer. Olha, mulheres que querem trabalhar a mente, que querem ser restauradas. Gente, o conhecimento liberta, não é? E hoje vocês também vão interagir comigo porque é um bate-papo com a terapeuta. Exatamente, de quarta-feira agora nós teremos o nosso bate-papo com a terapeuta. Aí sabe aquilo que você nunca teve oportunidade de perguntar, de saber, nunca fez uma terapia? Agora você tem a oportunidade. Ou você que já fez terapia, você também tem a oportunidade de tirar suas dúvidas aqui. Boa noite, Vera. Boa noite a todos que estão entrando, acenando para mim. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Olha lá, num pleno feriado, nós estamos aqui sendo o quê? Filhas do Rei. Lembra da minha história que eu falei na segunda-feira, porque também toda segunda-feira vai ter um momento com a terapeuta. Quarta-feira eu bate-papo com a terapeuta. Então, se você está aqui, é porque você quer ser transformadas. Porque lembra que eu falei para vocês que o meu objetivo é transformar vidas? O mundo está tão doente emocionalmente. Às vezes a gente fica tão doente emocionalmente, ficamos tão ansiosos, não é verdade? E aí isso atrapalha o nosso crescimento emocional, atrapalha a gente com o marido, com os filhos, com tudo. E o tema de hoje é em relação ao quê? Quem lembra? Quem lembra? Eu quero que vocês compartilhem aqui comigo porque eu quero interagir. Hoje é o bate-papo com a terapeuta, gente. Hoje é o dia de aprender a falar não. Quantas vezes a gente tem dificuldades de falar não e você vai descobrir hoje algo que você vai aprender a falar não. Sabe por quê? Quando você não fala não, você se prejudica, você fica com estafa, você fica ansioso. Você sabia que muitas coisas que você tá passando são consequências da vida por não falar não? Por não aprender a falar não? E aí você vai aguentando e todo mundo tem o medo de falar não, porque acha que o outro vai machucar o outro, o medo de falar não porque o outro não vai aceitar. Só que o Papai do Céu fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu doente, como que eu vou ajudar meu próximo? Se eu, Érica, psicóloga, né, há 15 anos, vocês sabem do meu histórico, dos meus pacientes, né? Graças a Deus, vocês viram a minha história? Então, tanta gente que fica doente, eu tenho experiência dentro do meu consultório, pessoas que ficam doentes por não falar não, e elas nem se percebem. E hoje, o que acontece? Embora caminhar live para as outras amigas, que seja incrível. Verdade, gente, olha, aqui, lembra? Nós somos uma comunidade de quem? Filhas do Rei. Cada um fazendo aviãozinho, levar para as amigas. Sabe por quê, gente? Quando a gente leva uma mensagem positiva para uma pessoa, você é abençoada. Sabe por quê? A gente não fica só pra gente coisas boas, a gente divide. Por isso que eu estou aqui num pleno feriado falando com vocês. Porque nós ganhamos com isso. Então nós vamos estar juntas aqui. E eu estou falando hoje sobre o medo, né, de falar não. Em relação ao medo de falar não, você acredita que isso pode atrapalhar a sua vida também no emagrecimento? Por quê? Uma ansiedade, um medo de falar não, você sobrecarrega. Depois, o que acontece? Você fica com compulsividade. Aí você não falou não para a pessoa, mas você foi lá e acabou com você. Acabou destruindo você. Porque aí você foi lá e alimentou além do que você imaginava. Então vocês estão vendo que são detalhes da vida que fazem toda a diferença? A gente fica buscando muitos extraordinários e o dia a dia, o processo do dia a dia faz com que? Faz com que você, né, não cresça. Então,
Eu estou aqui já cumprimentando minhas queridas que estão chegando. Gente, manda, estou ao vivo, manda aí pras amigas, porque no final da live eu dou sempre surpresa pra vocês, não foi? Na outra eu falei que toda segunda e quarta estarei juntinhos às 20 horas e vocês escolheram o horário das 20 horas. Tá todo mundo em casa. E eu falo, todas que estão aqui vão crescer. Sabe por quê? Porque é mais de 8.000 pessoas que já passaram no meu consultório e, para graça de Deus, muitas vidas tiveram resultados e curaram as suas dores emocionais. Quanta gente está doente emocionalmente, quanta gente está sofrendo emocionalmente. E com isso, da ansiedade, vem para o quê? Para uma depressão, uma ansiedade não cuidada. Então, não deixa a sua vizinha lá triste. Não deixa uma amiga sua que tem uma dificuldade, que está passando um problema, e agora tem uma psicóloga aqui falando com vocês, e que estudou muito, que estuda muito, que eu sou especialista na TCC, então assim, foi muitos estudos. E também até me arrumei para ter esse encontro com vocês, porque vocês merecem. Então, eu já vou aqui, já falando o porquê que é difícil dizer não. Alguém pode falar aí? Alguém tem dificuldade? Gente, hoje é o bate-papo com a terapeuta. Eu vou dar uma introdução aqui pra vocês e eu quero que vocês falem comigo. Mas sabe por que é tão difícil falar não? O que atinge nossas razões psicológicas de não falar não? Vamos fazer uma dinâmica aqui, ó, com vocês. Hoje, vocês falaram não pra alguém? Hoje, medo de rejeição. Perfeito, Flor. Perfeito. Para não desagradar. Olha só, gente, amando, medo do que as pessoas vão achar. Gente, eu tô amando vocês falando aqui. Sabe por quê? Medo de magoar as pessoas. Tá vendo que a gente... Medo de magoar as pessoas. Tá vendo que o medo de magoar o outro, você passa por cima de você? E tem formas elegantes de falar não. Tem formas da gente ser sincero, mas sem machucar o outro. Vocês estão vendo como que vocês sempre pensam no outro? Sabe por quê, gente? Porque nós viemos de uma cultura assim, né? Os nossos pais nos ensinaram. Tá errado que nossos pais nos ensinaram? Não. Temos que respeitar o próximo, amar o próximo, acolher o próximo, ajudar o próximo, mas eu preciso estar bem. Porque eu sempre pegando os estresses da vida. Boa noite, meus amores chegando. Chama lá todo mundo, Tereza, as amigas, né? E o que acontece? A maioria colocou aqui pra mim o quê? Medo de falar não. Porque o outro pode ser machucado. E aí você se machuca. E aí, como eu comecei na live, você, pensa comigo. Hoje você falou não. E quantas vezes você fala sim pra alguém e não querendo fazer, mas você passa por cima das suas vontades. Aí eu quero falar uma coisa pra você. Será que você passa por cima dos seus princípios, dos seus valores pra ser aceito? Agora é ouro que eu vou entregar pra vocês. Sabe por que a gente tem medo de falar não? Todos nós temos necessidade de sermos acolhidos. Todos nós temos aquela vontade de ser visto, de ser abraçado. Por o medo de eu falar não, aí se a pessoa não vai gostar, ela não vai me acolher. Olha como que é. E aí o seu cérebro faz assim, seus pensamentos, não fala assim, mesmo você não querendo. E às vezes você fere até seus princípios, seus valores, fica com vergonha de se posicionar. Por quê? Porque o outro, né, como que ele vai me ver? Como que o que ele vai falar de mim, né? Será que ele vai ficar como minha amiga ou meu amigo? Eu vou falar, se era sua amiga, ou se é um conhecido seu que gosta de você e você falar não com educação, com amor e carinho e a pessoa sair da sua vida, eu vou te deixar uma resposta aqui. É porque não era para ela estar na sua vida. Porque nós temos que respeitar a opinião do outro. Nós temos que respeitar o espaço, a maturidade, o crescimento de cada um. Então, eu, lá no passado, antes dessa maturidade, de eu chegar, gente,
e falar não para as pessoas, eu uma vez machuquei pessoas da minha família. Quem estava do meu lado, quem me amava e quem me ama e que está nos meus momentos mais difíceis, eu falava não para a minha família e falava sim para alguns amigos. E com isso eu machuquei alguns dos meus. Então é a mesma coisa quando vai visita na sua casa. Quando vai visita na sua casa, o que você faz? Por causa do outro, para ser acolhido. Você vai lá e o prato melhor, o copo melhor. Desculpa, gente, vou beber até uma água. Ó, o copo melhor para as visitas. Não, as visitas também merecem. Mas começa a pegar o copo melhor e fazer aonde? Para os seus. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, é aqueles que estão. Quantas vezes a gente fala não pro nosso marido e a nossa amiga chama pra sair, a gente vai e acabou de falar não pro filho? Quantas vezes? E aí o que acontece? Porque o outro vocês colocam no pedestal. E não temos que colocar ninguém no pedestal. Todos têm que estar ao nosso lado. Aí fica irregular. Olha, o não regula. O não faz com que você aprende a ter autocuidado com você, né? Então, a gente tem esse costume porque é uma cultura. A sua mãe sempre teve dificuldade, ou o seu pai, vê lá, faz uma autorreflexão. O seu pai teve uma dificuldade também e foi trazendo para o outro e achando que sempre o outro era o quê? O que tem que receber o sim. E os não, quem a gente mais ama, recebe não. E os de lá de fora recebe sim. E aí o que acontece? Os amigos vão porque são de fases. Olha lá, quando que você era na sua infância. Quem eram os seus amigos? São os meus amigos de hoje? Quem que é os seus amigos da vida adulta? São os mesmos de hoje? Cada um vai ter na sua vida a tua história. Cada um tem uma fase. Mas aquele que está ao seu lado é aquele que está sempre. Vocês estão me entendendo? Então, o aprender a falar não, ele é libertador. Ele restaura a gente. Entendeu? Então, é uma cultura, é uma dificuldade. E também a gente quer ser acolhido, como eu falei para vocês. E aí, exemplos que eu vou colocar para você, eu quero que você faça uma reflexão. Quantas vezes você estava, às vezes, até doente, mas você falou sim para ir em algum lugar e você não queria? Isso faz o quê? Você não ter autoridade com você. É falta de conhecer você. Um exemplo, vocês falam alguma coisa para mim e eu falo assim, olha, hoje eu não posso. Eu posso fazer amanhã porque hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu tô cansado, hoje eu tô isso, hoje eu tô aquilo e hoje eu também não estou com vontade, né? E aí o que acontece? Você acabou de falar o que pra você? Érica, você falou com amor, com carinho, mas você falou não, mas você falou sim pra você. Então quantas vezes nós deixamos de cuidar da gente pra cuidar do outro? E as consequências que traz pra gente não falar não? Quanto esgotamento emocional você está tendo por não falar não? Quanto esgotamento emocional eu já peguei no meu consultório. Vou contar esse relato de caso para vocês, porque relatos de caso a gente pode. Peguei um caso de uma paciente. Ela estava numa empresa super boa, os patrões são ótimos. Só que ela não falava não para os amigos. Você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? E ela ia fazendo, ela ia fazendo, ela ia fazendo, ela ia fazendo. Ela não falava não para os colegas do trabalho. Aí sabe o que aconteceu? Ela entrou em depressão. Por quê? A ansiedade dá mão para depressão. E aí sabe o que ela fez? Depois de 2 anos, ela foi pedir a conta. Olha só. O medo de falar não para os amigos do trabalho, o medo de falar não para o patrão, ela fez o quê? Foi pedir conta. Mas ela era uma pessoa tão boa no que faz que o patrão assustou, falou, não, mas por que você vai pedir conta? Ela falou, porque eu estou depressiva, eu nunca, 2 anos que eu estou aqui neste trabalho, eu nunca falei não para ninguém e eu não estou aguentando. Tá vendo? Nem o patrão sabia. O patrão falou assim, nossa, mas eu pensei que você gostava, assim, que estava bom para você. Aí ela falou assim, não está. O patrão, gente,
Não mandou ela embora, porque ela era uma ótima funcionária. Entendeu ela, tirou um monte de coisas de cima das costas dela. E hoje ela tá trabalhando, falando não pros amigos e falando não pro patrão. Com sabedoria, mas falando não. Olha as causas, né? Os fatores psicológicos de uma pessoa falando não. Ela ia perder o emprego, porque ela ia falar, ela não falava não, e aí ela ficou numa exaustão por não falar não. Ela ia perder o emprego, ela ia ir embora, e todos que ela só falava assim, ia continuar no emprego, tendo a vida deles, tudo, e ela doente, machucada. Você tá vendo que o não te faz você não crescer? O falta de não na sua vida faz você ficar deprimida? Então, olha só como muitas coisas a gente vai tendo na nossa vida e a gente não vai percebendo, as pessoas vão nos sugando. Outra coisa, relacionamentos tóxicos, amizade tóxica. Se sua amiga, se quem tá com você não sabe receber um não de você, não é para estar com você. Porque pessoas que se amam entendem. Vou colocar aqui um exemplo, mais um exemplo, eu com meu marido. Eu e meu marido estamos aqui, um fala uma coisa, outro fala outra. Se não gostou, a gente fala, amor, não gostei do jeito que você falou comigo. Isso mesmo, meu Deus, realmente é. Bora dizer não com sabedoria. Exatamente isso. Olha como que as pessoas ficaram doentes, né? Então a gente tem que aprender a falar não, porque é uma exaustão. Quantas vezes que o seu marido chegou e às vezes você, né, falou sim pra tudo. E a outra pessoa fez o que com você? Foi fazendo, porque ela tá achando que tá certo. Então eu só faço aquilo com você, aquilo que você deixa. Aí depois a gente fica numa exaustão, a gente fala assim, gente, eu não tô aguentando mais o mundo, as pessoas, o que tá acontecendo, o meu trabalho, a minha vida. Porque você não falou não. E nós precisamos falar não diariamente. É um exercício de falar não. Érica, então, lá, eu aprendi a falar não com a Érica. É a Thaís aqui de Varginha. Oh, gente de vários estados, de várias cidades. Exatamente. Eu lembro de você, meu amor. Você sabe disso e você tá aqui no meu coração sempre. É verdade. E a Thaís, ela teve uma experiência. Quando ela tava num problema difícil na vida dela, ela falou não, ela tirou da vida aquilo que estava atrapalhando a vida dela. Hoje ela é uma mulher renovada, restaurada, com a família que ela sempre sonhou, desejou, porque ela falou não, não quero sofrer mais. Não quero permitir mais pensamentos ruins na minha vida. E agora eu vou falar uma coisa com vocês que, gente, fica até o final da live, porque hoje tem ouro. No final vai ser um divisor de águas que eu vou te dar uma técnica para você aprender a falar não diariamente. Porque, Érica, você tá falando tudo isso pra mim? Eu entendi tudo. Olha só. Boa noite, doutor. Olha, estão falando até em japonês aqui comigo. Boa noite. Então, meus queridos, o que acontece? As pessoas ficam doentes. Então, eu vou colocar lá o exemplo. Eu falar com amor e carinho, falei, olha, amor, eu não vou hoje porque eu tô cansada. Tá tudo bem com você? Olha a diferença. Ou falar, não, eu não vou, ixi. Não, ó, tá vendo? Eu já falei como que é importante a gente falar não. Todo mundo fica pedindo um monte de coisa pra gente, a gente não fala não, a gente vai pegando tudo, a gente fica doente. Outro caso que eu peguei no meu consultório de uma pessoa que não falava não. Olha este caso, vê se você se identifica com a sua vida. Chegou, ela falava assim pra todos, recebia todo mundo na casa dela, ela amava, não que ela não gostava, mas ela amava, recebia as pessoas, os filhos, e cuidava disso, cuidava daquilo, tudo, não falava não pros filhos, não falava não pro marido, não falava não pras pessoas que iam visitar ela, sempre a casa dela cheia, tudo. Do nada, ela estava na cozinha, uma mulher nova, de 40 e poucos anos, teve um AVC. Teve um AVC. Então, o que acontece? Vocês estão vendo e hoje o que ela fazia antes, ela não consegue fazer. Mas pela graça de Deus vai voltar, se Deus quiser. Mas vocês estão vendo a gravidade, a parte física, gente, porque o que a gente pensa gera uma emoção e descarrega no comportamento, no nosso corpo. A exaustão tá levando... Ah, sabe aquela pessoa que morreu de infarto? Ah, é uma pessoa que teve um infarto fulminante. Por que ela teve?
Porque ela está exausta, ela está doente. Ela não falou não até para comida. Até para comida que não é saudável. Não consegue falar não até para as coisas que vão fazer mal para ela. Então o não, gente, não é só para a pessoa. O não é para comida que te faz mal. O não é para coisas que te traz o quê? Tristeza. Às vezes você tá triste por quê? Ah, Érica, eu tô tão deprimida, eu tô tão ansiosa. Por que que tá acontecendo isso? Porque olha quantos relatos de casos que eu trouxe dentro do meu consultório. Pessoas sofrendo, pessoas com dores, machucadas. Porque não fala não. E às vezes o não faz você o quê? Crescer. Então é a hora de você falar não para as pessoas com amor e carinho. E falar não até para as coisas que você come. Falar não para as coisas que não tá te levando o quê? Para a vida saudável. Gente, fala não para o que vocês estão assistindo. Você sabia o que a gente assiste e ouve as janelas da alma? Fica ouvindo músicas que machuca, depressiva, ouvindo pessoas que vêm falando outra coisa. Gente, fala não para as coisas que você assiste em relação ao mundo. Com política, com isso faz mal. Você tem vida, tem trabalho, tem isso. A gente tem informações, gente. Olha, eu quero que vocês sempre tenham equilíbrio. Tem informações, saber o que está acontecendo no mundo, tudo é muito importante. Só que lá fora, a economia, isso, lá fora, eles estão continuando a vida deles, saudáveis. E você aqui desgastando no que você está assistindo, no que você está alimentando. É alimento da alma o que você assiste. Eu já peguei casos de jovens depressivos porque houve músicas depressivas. Olha, gente, vocês têm que abrir a mente de vocês, os olhos de vocês e trazer palavras de conforto e saudável. Por que você está aqui hoje? Porque você quer ser saudável. Você quer ter uma velhice saudável. Você quer conhecimento e conhecimento liberta. Você falou hoje, você falou sim para você. Eu quero aprender a falar não, eu vou nessa live. Vocês acham que eu cheguei aonde que eu cheguei? Por quê? Quantas vezes eu falei não para minha preguiça? Estudei de feriado, estudei de domingo, estudei. Tem um momento de descanso, como eu falei pra vocês? Também tem. Você está vendo que o equilíbrio, a temperança, que ela é um divisor de águas na nossa vida? Então, o que acontece? As pessoas não estão tendo equilíbrio. E aí você assiste e faz outra coisa. Eu já peguei mulheres depressivas de relacionamento, porque saiu no primeiro encontro e aí não conseguiu falar não para a pessoa que acabou de conhecer. E aí por uma carência emocional, de não ser aceita, de não se amar, pegou e saiu com a pessoa. E ela nem amava, nem conhecia direito. E depois no outro dia, foi alegria momentânea, e depois no outro dia ela sentiu o quê? Ela sentiu mal. Érica, eu não consigo falar não, eu saio com os rapazes e não consigo falar não. Vocês estão vendo aonde que está chegando o não saber falar não? Quantas pessoas escravam dos seus próprios pensamentos por causa disso, por não aprender a falar não. E o falar não faz a gente crescer. Deus, como eu falei pra vocês, Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente não fala não pro nosso serviço, porque você precisa descansar, você tem que conhecer você. Deus, gente, Ele colocou a temperança pra isso. Pra gente aprender a falar não. Quantas pessoas já estão depressivas por causa disso? Porque uma vida inteira falou não, sim para as pessoas e falou não para a família. E aí muitos casamentos estão sendo que distanciados, separados, muitas famílias conturbadas, porque fala sim para todos e para tudo. E aí o que acontece? O não que te faz uma pessoa forte e diferenciada. Um não com sabedoria, um não com amor. E é como eu falei pra vocês no começo dessa live, se você tem algum relacionamento, uma pessoa, uma amizade ou um trabalho que quando você precisou falar não, eles não te acolheram, não é este o lugar pra você. Porque a gente precisa respeitar uns aos outros. Então, o que acontece? E com essa parte desse medo de falar não e as pessoas não receberem bem, é porque as pessoas às vezes não, eu não vou fazer. Com grosseria, com isso.
Mas a gente, é 30 segundos que a nossa mente, sabe o que ela faz em 30 segundos? Ela julga. Em 30 segundos você olha para uma pessoa, você fala assim, não sei se ela é boa não, não sei se eu gostei. Depois que você vai conhecendo, nossa, eu pensei que ela não era tão assim. Eu achei até que, né, ela é legal. Por que a gente faz isso? Porque a gente julga 30 segundos pela roupa, pelo jeito da pessoa, pelo comportamento. O comportamento fala. Então, o que acontece? E aí você fala, opa, deixa eu conhecer melhor essa pessoa. Você tá falando sim pra você, entendeu? Então, esses são os equilíbrios que a gente tem que ter na vida. É isso que a gente precisa ter na vida. Vocês viram o relato de casos que eu trouxe até agora, de pessoas que não têm limites saudáveis por não saber falar não. Então, na sua infância, pensa. Eu vou falar uma coisa aqui pra você, eu vou perguntar pra você se você identifica. Sempre na sua casa, vê se você identifica com isso. Faz uma autopsicoterapia aí, gente. Estamos fazendo uma terapia aqui em grupo, depois eu quero ouvir vocês. Lembra que quando que a gente tá brincando com um carrinho, ou com uma boneca, ou os nossos filhos até estão brincando, ou os nossos netos, ou você estava brincando na sua infância, e aí chegou alguém e sua mãe tirou o seu bonequinho, tirou o seu carrinho e falou, dá pro seu amiguinho. Nessa hora ela tá te ensinando a você não falar não. Nessa hora ela tá te ensinando o quê? Ela tá te ensinando assim, olha, ele é mais importante. Quando chegar alguém, tire de você e dá pro outro. Vocês estão me entendendo? E aí a gente cresce, nossa, chegou alguém, vou tirar e dar pro outro. Chegou uma visita, eu vou dar o melhor pra visita. É aprendido. Então, por isso que hoje a gente não fala não pras pessoas. A gente aprendeu desde criança. A gente teve essa dificuldade desde criança. Então, quando você tira de você e dá pro outro, não, vamos fazer juntos, né? Mães aí que estão aí, quando seu filho estiver brincando, não tira dele e dá pro outro. Pega o brinquedo e fala assim, olha, venha brincar com meu filho, vocês dois brincando junto, um joga pro outro. Isso é ruim, gente? Não é, tá vendo? É um falar não, que não é só pra ele, é para os dois, de uma maneira saudável. Não confunda, não deixa isso tampar a sua mente. Não deixa isso estragar a sua vida, entendeu? E por isso que agora eu quero que vocês perguntem para mim, né? Mas antes de perguntar, vai ser um divisor de águas o que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou contar uma história e eu quero ver se você identifica. Essa história vai ser um divisor de água na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você está, mas Deus sabe. Então eu quero que você preste bem atenção nessa história que eu vou contar pra você e ver se você é um desses personagens dessa história, ok? Existia uma floresta, né? Uma comunidade, né? De vários animaizinhos, sapinhos, né? Outros coelhinhos e vários coelhinhos. Mas aí a comunidade falou assim, gente, vamos pegar aquela turminha de sapinho e vamos levar elas para elas subirem aquela montanha, porque ninguém consegue subir naquela montanha, a gente vai fazer uma sacanagem com eles. Aí os sapinhos foram e chamaram os sapinhos e falaram assim, olha, galerinha, duvido que você sobe aquela montanha. Vocês aí, grupo, tinha 40 sapinhos. Se essa comunidade aí sobe aí nessa montanha, eles olharam, a gente faz esse desafio, não faz esse desafio? Eles falaram assim, não, vamos fazer o desafio. Vamos subir. Os sapinhos foram para subir a montanha. Todos os animaizinhos da floresta estavam olhando e falou assim, meus queridos, a gente estava brincando com vocês. Ninguém consegue subir naquela montanha. Aí eles estavam indo. Aí 10 desistiram. Presta atenção, 10 desistiram. Quero que vocês façam conta comigo. 10 desistiram. Aí eles continuaram, os 30. Continuaram. Falaram assim, gente, só toma cuidado, porque essa montanha ninguém nunca subiu. Mas 10 desistiram, porque eles ficaram com medo, as pessoas estavam dando a informação para eles. Aí eles estavam desistindo. Aí eles continuaram, só mais 20. Aí quando ele estava subindo, um falou assim, gente, essa montanha é escorregadia.
Ninguém sobe mesmo, não. Aí, 15 caiu. Ficou 5 sapinhos para subir na montanha. Os 5 sapinhos começou a subir na montanha e todo mundo só falou assim, cuidado! Sabe por quê? Vocês são sapinhos, vocês não têm segurança. Aí, 3 caiu, ficou 2. Aí tava chegando no topo da montanha, um pegou, olhou pro outro e continuou. O outro falou assim, olha, ninguém vai conseguir. Porque todo mundo que chega no topo da montanha, lá tem algo muito perigoso. E aí o outro olhou para trás e falou, quê? Não vou subir não. E desistiu e caiu. E ficou só um sapinho, ele foi, chegou lá na montanha. O que aconteceu? Todo mundo falou assim, gente, 40 sapinhos, só um conseguiu atingir o topo da montanha. Por quê? Aí foram fazer uma reunião, aí os pais do sapinho chegaram. Olha só o porquê que só um conseguiu chegar no topo da montanha. Os pais falaram assim, sabe por que eles chegaram? Só esse chegou no fundo da montanha? Ele é meu filho. Ele é surdo. O sapinho que conseguiu subir no topo da montanha era surdo. Meus queridos, o que isso quer dizer para você? Quantas vezes a gente tem que falar não para as pessoas que estão te jogando para baixo? Quantas vezes você tem que falar não para os seus pensamentos intrusos, seus pensamentos que falam que você não é capaz, que você não vai conseguir, que é difícil? Esses são os pensamentos sabotadores. Todos nós nascemos em um lar, em uma família que tinha também umas crenças limitantes e você aprendeu. E aí agora vem uma terapeuta falar para você destravar essas crenças limitantes, esses pensamentos e falar não para esses pensamentos que te tá trazendo insegurança, que tá te trazendo dificuldade para você chegar. Gente, eu já falei tanto não para os pensamentos de baixa autoestima, de pensamentos que falavam que eu não conseguiria, de pensamentos que falavam que eu não poderia. Hoje eu tenho, graças a Deus, 15 anos, milhares de pessoas transformadas. E não minto, vocês podem ir lá no meu Instagram e ver os feedbacks. É real. Então, eu falo uma coisa pra vocês, porque tem 1% bilionários do mundo inteiro. Não são seres humanos igual nós? Porque uns têm e outros não? Porque a única coisa democrática que a gente tem na nossa vida, sabe o que é? É o tempo. O tempo que eu tenho é o tempo que você tem. Não é desculpa de falar, eu não consegui porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive tempo. Você não conseguiu porque você ouviu os seus pensamentos intrusos. Em vez de falar não para os seus pensamentos intrusos, você falava assim. Por que você só fala assim para os seus pensamentos negativos e não fala não? Por que você não troca? Começa a falar assim para os seus pensamentos positivos, que vocês são filhas do rei, que vocês podem ultrapassar. Olha, na Bíblia tem muitos mais versículos de motivação, de Deus mostrar quem somos, filhos dele, capacidade que ele nos dá, sabedoria que ele nos dá. E vocês às vezes ficam com os pensamentos intrusos. Olha lá, tá uma briga. Fica até o final dessa live. Não fica não. Falou isso, eu já sei disso. E aí o conhecimento liberta. Mais uma vez você teve o tempo e oportunidade para assistir, para fazer diferente na sua vida, mas você passou e usou seu tempo para outra coisa. Você usou seu tempo para o quê? Para não te produzir. Quantas vezes eu queria ouvir a minha mente de fazer tantas outras coisas em vez de estudar, de vez de seguir pessoas que iam me elevar. Não, vou seguir isso daqui. E aí eu falei, opa, Érica, o tempo é democrático. Eu não vou querer fazer isso. Eu vou querer, mesmo não querendo, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou seguir pessoas que vai me fazer crescer, eu vou ouvir lives de profissionais que sabem do que tá falando. Não tem ninguém charlatão aqui não, gente. Eu transformo vidas para a honra e glória de Deus. Deus me deu esse dom, vocês viram minha história e eu estou aqui para ajudar você. Quantas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para terapia. Isso daqui é uma terapia em grupo, uma terapia de você, olha, aprender a lidar com as suas emoções. Eu não consigo ajudar ninguém, fazer caridade.
Só de você colocar o aviãozinho e levar para outras pessoas essa mensagem, que vai ficar gravado aqui, você está ajudando o seu próximo. Então aprenda a falar não, destrava esses pensamentos. Então, qual sapinho você vai querer ser? Os 39 que desistiram porque falaram sim para as pessoas que queriam derrubar eles? Ou para o sapinho que era surdo para as coisas que não faziam ele crescer e ele chegou até o topo? A escolha é sua. A vida é de escolhas. Hoje você escolheu se ia entrar ou se não ia. Hoje você escolheu se queria ouvir algumas palavras que ia fazer diferença na sua vida ou não. No final do processo, você vai ver. Aí umas pessoas falam assim pra mim, Érica, mas eu não consigo ler livro, pra mim é tão complicado. Lê todos os dias 15 minutos. Imagina no final do ano o tanto de livro que você poderia ter lido. Não é? Tá vendo aquilo que você fala que você não consegue? Faz uma caminhada todos os dias, imagina no final do ano. Não precisa ser 3 horas, 2 horas, 1 hora. 40 minutos, 30 minutos. Entenderam? É o dia a dia que vocês começam com ansiedade, quer fazer tudo de uma vez. Não, passo a passo. Ai, obrigada, meu amor, Érica Transformadoras de Vidas. Realmente, isso é a minha vida. Disciplina é tudo. Realmente, meu querido, disciplina é tudo. Então, de pouquinho em pouquinho vai falando não. E eu quero que você faça esse exercício essa semana. Eu quero que você, porque o nosso cérebro, ele psicoeduca ele. Nós podemos psicoeducar eles. Essa semana, aquilo que está atrapalhando a sua vida, uma amizade, um relacionamento, aquilo que está te atrapalhando crescer, ou pensamentos intrusos, distorcidos, eu quero que você vai falar não. E vai buscar coisas boas. Você vai falar não para aquilo que está te impedindo de crescer e falar sim. Esse exercício, vamos psicoeducar o cérebro? Então, meus amores, aqui está aberto para as perguntas. Você é maravilhosa, vocês também, porque vocês estão aqui, porque isso daqui é um grupo de mulheres que vai movimentar este mundo. Chega de coisas e informações tão ruins, tem coisas boas também, então vamos aproveitar as coisas boas. Então, vamos lá, meus amores, me fala aí, eu quero agora. Qual que é a sua pergunta para psicóloga aqui, para terapeuta, que está tirando a sua paz e você não está conseguindo falar não? Pode ser relacionamento, pode ser problema no trabalho, pode ser qualquer coisa, ou pensamentos intrusos. Eu estou aqui para te ajudar. Quem vai fazer a pergunta? Vamos lá, gente, isso aqui é bate-papo. Aproveita, tira dúvida com a sua terapeuta aqui. Hoje você está tendo a oportunidade de ter uma terapeuta na sua frente e você tirar as suas dúvidas. Eu vou deixar para perguntas, mas se todo mundo estiver meio tímido, a gente passa para os finalmente. Alguém tem alguma pergunta? Érica, como eu faço então para eu ter essa sequência, para eu ter esses limites saudáveis? Alguém tem? Não? Então, eu quero que você faça esse desafio, então, na sua vida, ok? Eu quero que você, essa semana, fala não para 3 pessoas ou para 3 coisas que tá sobrecarregando você. Então, para recapitular, primeiramente, o falar não faz o quê? Faz a gente... Eu não soube dizer não para a vinheta uma vez. E agora... Como que você... Olha só, isso aí é um insight que a gente tem, que a gente vai falar assim, nossa, eu fiz. Quais foram as consequências de não ter falado não? Né? O que acontece? Quando você tem essa dificuldade de não falar não, você aprendeu com seu erro. Então agora você fala. Quando sua mãe quer que você faça coisas que não cabem na sua vida ou repreende sua educação para os seus filhos. Gente, isso aí é perfeito. Olha assim, essa pergunta aí congela... né? Faça de novo, né? E aí, olha só. Nós, infelizmente, né? Tem algumas mãezinhas, né? Que amam a gente, tudo. Só que elas aproveitam algumas oportunidades e querem, por ser mãe, quer que a gente sempre fale assim pra elas. E às vezes isso impede de você... Deu ruim. E aí você impede do quê? Você impede de você crescer. Muitas vezes a gente precisa ter um tempo com a gente, com a nossa família, sentar e conversar com a mamãe. Mãe, o negócio é o seguinte,
A senhora está ensinando isso para os meus filhos, isso, né? Hoje eu venho trabalhando, estudando, fazendo terapia, e eu sei como é importante essa criação. Eu vou pegar tudo que é bom da senhora, mas eu vou quebrar o ciclo e vou agora ensinar, porque eu sou o quê? A mãe deles. Eu vou ensinar as coisas para eles. E Deus também falou para eu dar sabedoria. Outra coisa, muita gente fica enfiado na casa da mãe, e aí o que acontece? Fica enfiado na casa da mãe, não dá atenção para a família, o marido vai se afastando, tudo vai se afastando e seu relacionamento vai acabando. Então, às vezes vou lá, visito minha mãe, bonitinho, tudo, depois você tem a sua vida com o seu querido. O núcleo familiar, gente, é você, seu esposo e seus filhos. A decisão da sua casa, a decisão da sua família é o núcleo familiar. Então, às vezes, tem mãe que faz chantagem emocional. Eu sou mãe, eu posso falar isso. Quantas vezes, às vezes, eu me corrijo, não vou fazer chantagem emocional, aproveitando o poder que eu tenho, né? Isso a gente faz até inconscientemente, viu, mamães? E aí a gente fala pros filhos, que não sei o que, você não me ama, você não vem aqui, você não vem, você não me visita. Gente, a gente também não tem que abandonar nossos pais, mas a gente precisa falar não também para os pais. Deus fala, honra pai e mãe, e não envergonhá-los. Mas tem coisas que os nossos pais, eles aprenderam no quê? Na vida deles, né? Eles aprenderam lá, estamos no outro tempo, então a gente precisa falar não também para os nossos pais e para as nossas mães, né? Então é necessário também falar não, porque isso pode atrapalhar o seu relacionamento, a sua vida e o seu crescimento. Às vezes nós precisamos, até mudar de cidade pra gente crescer. Eu e meu esposo, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu e meu esposo, nós casamos e nós saímos de perto das duas mães. Nós crescemos muito como casal. Foi dolorido no começo, eu não acostumava aqui, foi 2 anos para acostumar aqui em Alfenas, né? E aí, mas foi ótimo para nós como casal. Por isso que às vezes precisamos falar nãos pro papai e pra mamãe, com amor e carinho, mas a gente crescer como casal, como família, entendeu? Não podemos abandonar nossos pais, amar, tudo, respeitar, mas o que é respeito à sua casa, à sua família, é você e seu esposo. Tanto que Deus fala, deixa pai e mãe e vai se unir com seu querido e com seus filhos. Entendeu? Então, muitas vezes é necessário a gente falar não. E aí, o que acontece? Algumas mães aproveitam, né? E faz a chantagem e a gente fica. Mas até a Bíblia fala que muitas decisões de criação de filhos, de coisas, são os pais que têm que resolverem, tá bom? Então isso é muito importante, ok? Mais uma pergunta em relação a isso, de ter medo de falar não para mais alguém, não teve medo de falar não para a mãe. Eu já passei aí como devemos fazer. Lógico, gente, nossas mães têm conhecimentos, né? As pessoas mais idosas têm todo um processo, um conhecimento. Eles podem nos orientar, pode dar, pega o que é bom, retém isso é bom, mas as decisões você pega e faz na sua casa com seus filhos, tá bom? Até para os pais tem momentos que é necessário de falar não, porque às vezes para eles ali tá o certo, mas a sua realidade está sendo outra no dia de hoje, tá bom? Com amor e carinho, mas falar não, que eles entendem. Até minha mãezinha falou assim, não, mãezinha, não é assim, assim. Então tá, filha, eu só quis te alertar. Eu falei, tá bom, mãe, eu já peguei isso e isso daqui, tá tudo bem? Ela, tudo bem, e a gente vive super bem, se ama e é maravilhoso, né? Respeitar, né, cada um, ajudar cada um e pegar também o que é bom. Tá bom? Porque nossos pais também nos amam e que é o melhor pra gente. Mas alguém que tem o medo de recusar trabalho que nunca fiz. Trabalhos que não tenho conhecimento, tenho medo às vezes. Vai ter uma especial sobre medo, viu? Gente, olha só, os encontros estão sendo como? Os encontros estão sendo de segunda e de quarta. Papo com a terapeuta de quarta-feira, tá? E na segunda positiva, para vocês começarem com o pé direito, com fé, esperança, confiança
e crescer emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da vida de vocês. Então nós temos encontro marcado na segunda-feira, segunda positiva, e vocês escolheram o horário, 20 horas. Gente, mais alguém tem a pergunta com bate-papo com a terapeuta? Estão de parabéns aqueles que ficaram aqui até o final, né? Estou muito feliz porque vocês são filhas do rei. E hoje, quem tá fazendo exercício das filhas do rei? Acordar e falar, eu sou filha do rei. Aí vai vir pensamentos intrusos, distorcidos. Não, você não consegue, você não pode, não dá certo. E você vai falar o quê? Sou filha do rei. E focar. Hein, filhas do rei? Nós estamos aumentando nossa comunidade, o nosso grupo. Manda aviãozinho pras amigas. Já estou conseguindo falar não. Isso mesmo, Cidinha! Nós crescemos quando falamos não, com sabedoria. Essa live vai ficar gravada. Vamos que vamos. Vamos falar sobre o medo, tá? Isso, somos filhas do rei. E outra coisa, gente, eu vou fazer aqui uma atividade para vocês. Não esquece também da história do sapinho. Falar não. Ó, lembra? O único que conseguiu chegar no topo vai ser, vocês vão ser as mulheres, meus homens que vão chegar no topo, porque tampar o ouvido e falar o não para os pensamentos intrusos que não impediu você de crescer. Vocês vão ser transformados. Eu tenho certeza que foi uma benção. Kika, cheguei agora, eu sou filha do rei. Exatamente isso mesmo. Gente, para quem, né, essa é minha amiga de infância e por isso que esse era o meu apelido, Kika, né? Então, fiquem à vontade, que delícia sentir vocês, que delícia, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, seus sonhos, os seus projetos, porque esse projeto nasceu no coração de Deus. O que eu estou fazendo aqui nasceu no coração de Deus. E aí, isso daqui vai fazer a diferença na sua vida, porque Ele é o dono de tudo. O que fazer quando o seu patrão reconhece só o funcionário que faz as coisas erradas? Precisamos, primeiramente, fala com Deus antes e depois vai conversar com seu patrão. Gente, não tenha medo, eu vou falar sobre o medo. Não tenha medo de conversar com o patrão, tá? Amém, Deus abençoe todos nós. Não esquece da pose do print. Não, tá aqui, ó, eu vou fazer com vocês. Vocês são ótimos, até me lembram, gente. Vocês são o máximo. Gente, olha só, o que eu falei no começo da live. Uma paciente, ela não conseguia falar não pro patrão, só recebia e chegou 2 anos de esgotamento emocional, ela foi pedir as contas. E o patrão não queria que ela saísse, porque não sabia que ela tinha essa angústia. A gente tem medo de falar nossas angústias pro nosso patrão. Isso sem medo, entendeu? Amém, Deus abençoe todos nós, Maria Aparecida. Então, gente, eu quero que vocês pensem nisso. Ore e fala com sabedoria aquilo que tá te angustiando pro seu patrão. Olha, eu tô vendo, eu tô fazendo, mas eu não tô sentindo reconhecida. Fala a sua dor. Não fala do outro, fala a sua dor, que ele vai começar a tentar pra isso. Não tenha medo, tá? Vai ter uma só de medo aí pra vocês que vai, ó, destravar o medo e vocês vão ver onde vocês vão chegar. Então, lembre de falar não, gente. Aprende a falar não, vocês vão ter essa atividade essa semana. Comunidade, vamos lá. Comunidade das filhas do rei e dos filhos do rei. Então, vamos lá. 2 não que você não tem coragem e você vai ter que fazer o enfrentamento, falar não, tá bom? Eu vou fazer a pose do nosso print e coloca asterisco, aprenda a dizer não. Então, a nossa atividade do dia, da semana, até na segunda-feira, eu quero saber quem falou não para 2 pessoas que não conseguiam falar não e até para os pensamentos intrusos. Vou fazer aqui então, gente, a minha pose pro print. Vamos lá, tirando foto. Vou postar vocês. Deu? É, todo mundo tirou? Coloca asteriscos, aprenda a dizer não. Quando você repete isso pro seu cérebro, você consegue chegar lá, tá bom? E não esqueça, segunda-feira tem live comigo, segunda positiva, começar a sua semana diferente, tá bom? Olha, gente, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Uma ótima noite, um abraço de urso. Não esqueça de falar não. Você precisa falar não, porque o não vai fazer você crescer. Quem não viu a live, gente, vai ficar salva e assiste depois, refaz, escreve no caderninho como falar não, para que você venha crescer a cada dia. Um passo de cada vez, você vai ver até o final do ano como que você tá, e até o final do mês você vai ver como que você vai estar transformada depois de todos esses encontros aqui. Conhecimento liberta. Beijo, fica com Deus, meus amores. Deus abençoe.